A batalha entre Satoru Gojo, possuído por Yuta Okkotsu, e Ryomen Sukuna continua com ambos ativando as suas expansões de domínio. Mas mesmo Yuta estando no corpo do feiticeiro mais forte, ele começa a levar a pior contra o Rei das Maldições. Será que esse será novamente o fim do menino prodígio? Vamos descobrir isso hoje no capítulo 262 de Jujutsu Kaisen. Galera, como pode o Yuta ele ter entrado no corpo do Gojo e ter ficado mais bucha? Me responde como é possível um negócio desse. Mas agora falando sério, galera, esse capítulo ele levantou 3 discussões importantes. Primeiro, a disputa entre as expansões de domínio e as alterações das propriedades que cada um dos dois fez para conseguir ter alguma vantagem sobre o outro. Segundo, como o Yuta conseguiu ser surpreendido pelo Sukuna mesmo depois dele herdar as memórias do Gojo, e se isso foi mais uma vez o roteiro malevolente entrando em ação ou não. E terceiro, o papel da Rika, que aparece no final desse capítulo abraçando o cadáver do Yuta. Será que ela ainda vai ter alguma participação nessa batalha? Eu acho que eu tenho um palpite. Pra quem estranhou esse capítulo, ele realmente só teve 7 páginas, galera. Isso por causa de um problema de saúde do Gege que não tancou o feedback dos fãs sobre a não volta do honrado à vida e decidiu fugir pras colinas. O homem começou a passar mal e não tô bem não, galera. Galera da Shueisha, eu não tô presidente, eu não tô bem não, galera. São muitas mensagens. Eu tô tendo um burnout. Mas só essas 7 páginas já foram o suficiente pra gente ter o que discutir aqui nesse vídeo. Então, antes da gente começar, você já sabe, tire o dedo do Sukuna da bunda e clique no botão do like pra ajudar a divulgar esse vídeo. Se você não for inscrito, aproveita que essa é a reta final de Jujutsu pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Vamos lá então, galera. Ambos Sukuna e Yuta Okkotsu expandem os seus domínios e vemos as medidas que cada um deles tomou para tentar obter alguma vantagem sobre o outro. De um lado, Yuta foi capaz de reduzir o tamanho do seu vazio ilimitado até ficar menor do que uma bola de basquete, assim como Gojo havia feito antes. Para quem não lembra, vamos refrescar um pouco a memória e voltar naquela luta para entender o que está acontecendo agora no mangá. Lá na primeira disputa de domínio entre o Gojo e o Sukuna, os cortes do Santuário Malevolente começaram a cortar a parte externa da barreira do Gojo. Os cortes do santuário tinham um alcance de 200 metros de distância e conseguiam cobrir a barreira do Gojo que formava o vazio ilimitado. E sabemos também que, por definição, as barreiras de um domínio são mais frágeis pelo lado de fora. Então o Gojo acabou perdendo a primeira disputa entre as duas expansões e acabou sendo totalmente cortado. Então a medida tomada pelo Satoru Gojo foi aumentar o tamanho da sua barreira ao ponto de cobrir toda a área de extensão dos cortes do santuário, todos aqueles 200 metros de área, e logo em seguida comprimir a sua barreira até ficar menor do que uma bola de basquete. Dessa forma, o Gojo não só foi capaz de evitar que os cortes do santuário atingissem a sua barreira pelo lado de fora, e como o tamanho da sua barreira era minúsculo, ela estava ainda mais fortalecida do que antes, porque basicamente era mais energia concentrada num só lugar. Só que essa estratégia deu certo apenas de forma temporária quando o Gojo havia usado contra o Sukuna. Isso porque o Sukuna burlou essa estratégia da seguinte forma: Sukuna reduziu a área de alcance dos cortes do seu santuário para que esses cortes tivessem uma liberação de energia mais poderosa, muito parecido inclusive com a estratégia do próprio Gojo. E dessa forma, os cortes do santuário ficaram tão concentrados e fortalecidos que foram capazes de vazar para fora da barreira do vazio ilimitado e começar a dilacerar a barreira pelo lado de fora, resultando assim na quebra da expansão do domínio do Gojo. Só que dessa vez, ao mesmo tempo em que o Sukuna havia quebrado a expansão do Gojo, o Gojo havia enchido tanto Sukuna de porrada que o próprio Sukuna não conseguiu manter o seu santuário ativo e os dois domínios ruíram ao mesmo tempo. E quando voltamos para o presente, vemos que o Yuta quis seguir a mesma estratégia usada pelo Gojo durante essa disputa. Yuta então conseguiu cobrir toda a área de alcance do Santuário Malevolente e logo em seguida reduzir o tamanho da sua barreira até ficar menor do que uma bola de basquete. E mesmo que o Sukuna ainda conseguisse reduzir também a sua área de alcance para fortalecer os cortes do santuário e atingir a barreira do Gojo pelo lado de fora, Yuta acreditava que ele seria capaz de segurar essa disputa por 3 minutos, assim como o Gojo foi capaz de fazer. Por outro lado, sabemos que o Sukuna atualmente só é capaz de manter o seu santuário de pé por 99 segundos, considerando o seu estado físico atual, então o cenário era totalmente desfavorável para o rei. Só que o que fez o Sukuna conseguir virar o jogo nesse capítulo foi fazer mais uma adaptação na
sua expansão, agora ao invés de reduzir a área de alcance dos cortes do santuário até que eles ficassem fortalecidos o suficiente para ultrapassar a barreira do vazio ilimitado, Sukuna restringiu ainda mais a área de alcance desses cortes para que eles cobrissem apenas a área externa da barreira do Gojo. Calma lá que eu explico. Ou seja, galera, se a gente poderia dizer que o Sukuna ele reduziu a área de alcance dos seus cortes em até 10 metros, né, para apenas 10 metros de distância, dando aqui um número hipotético, agora é como se o Sukuna não estivesse cobrindo todos esses 10 metros, mas sim apenas a linha que marca aqueles 10 metros de distância. Então, ao invés dele cobrir todo o espaço de 10 metros de distância, ele cobre apenas aquele único metro de distância, no caso, o último metro, que seria o suficiente para atingir ali, pela parte de fora, a expansão do Gojo, né? A barreira da expansão do Gojo. Fazendo isso, Sukuna então reduziu o esforço que ele precisaria fazer para manter o santuário de pé por 99 segundos, e agora essa restrição de 99 segundos deixou de existir. Vamos lá, galera. Agora, a minha opinião sobre isso. Eu acho que anular completamente a restrição de 99 segundos é facilitar demais a vida do Sukuna. Eu acho que poderia ter sim aumentado o limite de tempo, mas não anulado completamente essa restrição. E outra coisa é sobre esses cortes do santuário que conseguem atingir a barreira do vazio ilimitado pelo lado de fora. A minha dúvida desde que a gente viu isso acontecer na luta do Gojo contra o Sukuna é se esses cortes eles realmente vazam para fora de tão fortes que eles são, ou se os cortes eles já são materializados do lado de fora. Porque inicialmente me pareceu que eles vazavam para fora, mas esse capítulo ele deu a entender que o Sukuna ele foi capaz de materializar os cortes já do lado de fora da barreira do Gojo. Mas para mim faz mais sentido pensar na primeira opção, mesmo que o mangá ele pareça ter sugerido o contrário. E falando em Satoru Gojo, todo mundo sabe que o homem tem uma genética dos deuses. Além do cara nascer bonito, ainda nasceu extremamente poderoso. Só que a genética também pode ser um problema pra gente. Você que tem seus 20 anos de idade, fique sabendo que a chance de você sofrer com queda capilar já é de 20%, e com o passar do tempo ela só vai aumentando. E é por isso que a Manual tá de volta aqui no canal para te lembrar que você pode tratar sua calvície de forma prática, segura e autorizada pela Anvisa, seja o seu caso iniciante ou até os mais avançados. Se liga só o resultado que esses clientes tiveram. Iniciando seu tratamento com a Manual é sempre muito prático e você não precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário. O médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você. Não precisa agendar consulta e você ainda tem direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado, a partir do 4º mês os resultados já começam a ser mais visíveis. Pode parecer muito tempo, mas se você não fizer nada, a calvície ela vai ser eterna. Então aproveite essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado, e lembre de usar o cupom exclusivo e por tempo limitado de 40% de desconto usando o código BRUNO, válido apenas para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto mais o tempo passa, mais o seu cabelo cai, meu amigo. O tempo tá passando, então bora começar a se cuidar com a Manual hoje. Seguindo o capítulo, vemos o Yuta usando o azul para puxar o Sukuna para perto e começar os trabalhos de meter a porrada nele, né? Só que quem começa a apanhar é o Yuta, que fica surpreso com o fato do Sukuna ser capaz de usar a amplificação dentro da sua expansão e dessa forma sendo capaz de ultrapassar o Mugen. Sukuna diz que Yuta não teria como saber desse detalhe porque tudo que acontece dentro da expansão de domínio fica na expansão de domínio. E quem tá do lado de fora não consegue ver o que tá acontecendo do lado de dentro. Por isso então, o Yuta ele não foi capaz de ver que o Sukuna também usou a amplificação contra o Gojo na luta entre eles dois. Mas algumas pessoas muito espertas lembraram de um outro detalhe. Por mais que o Yuta não pudesse ter testemunhado esse feito de maneira normal, né, com os próprios olhos através dos corvos da Mei Mei, o Yuta deveria saber disso depois que ele possuiu o corpo do Gojo, porque possuindo o corpo do Gojo, ele herdaria não só a sua técnica amaldiçoada, mas também as suas memórias. Mas será que é isso mesmo? Porque quando a gente para pra pensar, a técnica do Kenjaku permite você possuir o corpo de uma pessoa, mas você precisa transplantar o seu próprio cérebro para o corpo daquela pessoa. Então, se o cérebro do seu hospedeiro é descartado, isso também deveria valer para as suas memórias, que ficam alocadas no cérebro da pessoa. Pelo menos esse deveria ser o senso comum que a gente poderia ser levado a pensar, mas não, esse não é o caso. A técnica do Kenjaku ainda
ainda assim permite com que você tenha acesso pleno a todas as memórias do seu hospedeiro, e a gente tem algumas falas que sugerem e de fato afirmam isso pra gente. Lá no arco de Shibuya, quando a gente volta lá naquele arco, assim que o Gojo foi selado pelo Kenjaku, o Gojo relembra que o Yuta já havia sido capaz de derrotar o Suguru Geto antes, então era melhor o Kenjaku ele tomar cuidado, né? Era melhor ele ficar esperto. E nisso o Kenjaku responde aquela fala clássica dizendo que ele não entendia o que as pessoas viam naquele garoto. Essa fala, na verdade, até poderia sugerir o contrário, que o Kenjaku ele não entende o hype no Yuta por supostamente não ter visto o que o Geto passou na mão dele, mesmo que ele soubesse, né? Mesmo que o Kenjaku soubesse da definição dos poderes do Yuta. Mas de qualquer forma, já no capítulo seguinte, o Kenjaku ele aparece conversando com o Mahito sobre o conceito de corpo e alma em Jujutsu e como ambos são dois lados da mesma moeda, como eu sempre digo aqui no canal também. Kenjaku usa esse conceito para explicar o motivo para que ele seja capaz de herdar as memórias das pessoas que ele possui também, porque apesar dele precisar remover o cérebro do seu hospedeiro, é como se as memórias ficassem gravadas na alma da pessoa também. Inclusive, logo na página anterior, a gente vê aquela cena, né, do braço do Geto enforcando o próprio pescoço, como se a alma dele ainda estivesse viva de alguma forma naquele corpo. Mas, como eu falei no último vídeo, essa possibilidade já foi descartada pelo próprio autor do mangá, e que aquilo era apenas um espasmo muscular pós-morte, né? Como se um animal que foi morto tivesse aquele espasmozinho, né, muscular normal. Mas, de qualquer forma, ainda é possível que com o Yuta sendo surrado pelo Sukuna, que esse fenômeno também aconteça no corpo do Gojo, e ele retome, pelo menos brevemente, o controle do seu próprio corpo para ajudar o Yuta a enfrentar o Sukuna. Mas, voltando pro ponto principal aqui, o fato é que Kenjaku sim é capaz de herdar as memórias das suas vítimas, e o mesmo deveria ter acontecido com o Yuta. Se o Yuta não foi capaz de ver diretamente que o Sukuna era capaz de usar a amplificação dentro da expansão, ele ainda deveria saber disso por ter herdado as memórias de Satoru Gojo. Inclusive, esse capítulo também confirma que durante o treinamento de um mês dos feiticeiros, o Yuta trocou de corpo com o Itadori e o próprio Satoru Gojo a fim de aprender mais sobre a sua expansão de domínio e poder usar ela de melhor, né, com uma melhor maestria. Mas algumas pessoas também vieram com um contra-argumento de que as memórias do hospedeiro são acessadas de forma gradual e não de forma instantânea, e por isso o Yuta não saberia ainda sobre o Sukuna ser capaz de usar a amplificação. E o argumento que supostamente sustenta essa ideia seria a fala do Kenjaku sobre a definição do seu próprio poder. Quando voltamos lá naquela mesma frase do Kenjaku conversando com o Mahito, existe uma tradução que diz a seguinte frase, abre aspas, o corpo é a alma e a alma é o corpo. Caso contrário, esse fenômeno das memórias do corpo entrando na minha mente, mesmo depois da troca de corpos, não poderia ser explicado. No caso, o argumento usado aqui é baseado no tempo verbal dessa frase, como se as memórias ainda estivessem entrando gradualmente na mente do Kenjaku. Eu fui conferir uma outra tradução em inglês que já tem uma nuance um pouco diferente, que diz o seguinte, abre aspas, o corpo é a alma e a alma é o corpo. Caso contrário, esse fenômeno, ou o fato das memórias do corpo do hospedeiro serem retidas, não poderia ser explicado. Nesse caso, tendo uma nuance de que essa foi uma ação já concluída. Pra vocês terem noção, eu fiquei tão neurótico em relação a isso que eu fui até atrás da versão original em japonês pra investigar melhor essa história toda pra vocês. E eu vi que o Kenjaku usa a palavra nagarete kuru, que significa vir fluindo, ou seja, de fato a fala do Kenjaku abre a possibilidade das memórias irem fluindo na mente do Kenjaku de forma gradual, já que ele não usa a palavra conjugada no passado, por exemplo, que seria, né, o nagarete kita, que significa, né, que algo veio fluindo e já acabou. Mas ao mesmo tempo também pode ser que essa palavra também só signifique algo mais abrangente, sabe? Como se o Kenjaku já tivesse acesso a todas as memórias do hospedeiro logo de cara, mas que aos poucos ele fosse acessando elas, porque elas nunca param de fluir na mente dele, né? Ou seja, que as memórias, elas vêm fluindo naturalmente. Então, mesmo que ele tenha, né, usado esse tempo verbal de que é uma ação que segue acontecendo, não significa que ele não tem acesso já a todas essas memórias logo de cara, mas sim que ele vai ali, tipo, lembrando de uma coisa, lembrando de outra, de forma gradual ali, de forma totalmente natural. E particularmente, eu acho que essa é a interpretação mais provável. Agora, esse foi um detalhe que pegou muita gente e seria bom, né, de
qualquer forma se o Gege ele tirasse uma nota, né? Fizesse uma nota no próximo volume para explicar um pouco mais sobre isso, porque realmente é um detalhe com margem para mais de uma interpretação. Bom, já no final do capítulo vemos a Rika manifestada na sua forma completa, segurando o corpo morto do Yuta. Vamos lá, galera. Pra quem ficou com dúvida, o poder de cópia do Yuta precisa que a Rika seja manifestada na sua forma completa, e como ele tá usando a técnica de transferência de corpos do Kenjaku, nesse meio tempo, a Rika permanece manifestada também por completo. Agora, um detalhe interessante é que o anel que conecta o Yuta à Rika continua no dedo do Yuta, como a gente pode ver nessa última página desse capítulo. E isso dá uma segurança a mais para o Yuta durante essa batalha, porque o anel é justamente o que conecta o Yuta à Rika e dá a ele a capacidade de usar as técnicas copiadas por ele. Ou seja, caso o Yuta tivesse levado o anel com ele pra batalha, né, poderia acontecer do Sukuna destruir o anel do Yuta e vencer a batalha num mero instante, porque, né, que homem aguentaria continuar lutando depois de ter o seu anel destruído? Nenhum. Mas de qualquer forma, galera, como a Rika ela se encontra 100% manifestada, ela pode sim sair voando ou ser teleportada para o campo de batalha e ajudar o Yuta a enfrentar o Sukuna. Inclusive, existem situações em que é até mesmo possível que outras pessoas entrem numa expansão de domínio, então pode muito bem acontecer da Rika entrar na barreira do vazio ilimitado ou esperar a disputa de domínios terminar para finalmente entrar em cena também. Seria insano, galera, se ela lançasse aquele canhão de laser que ela usou para esburacar o Suguru Geto agora contra o Sukuna, hein? E lembrando, galera, caso o Yuta ele continue sendo capaz de usar a transferência de corpos depois que os 5 minutos se passarem e caso ele, obviamente, né, continue vivo depois dessa batalha, o seu cérebro poderia muito bem ser transferido para o seu corpo original de volta sem problema nenhum. E pra mim, esse é o melhor cenário possível, galera. O Yuta ele volta para o corpo original, permanece vivo e deixa o corpo do Gojo ser enterrado. Mas enfim, como sempre eu quero saber as opiniões e teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da manual vai estar na descrição e no comentário fixado, e no comentário fixado eu também deixei o link do IBEST para você ajudar com o seu voto e a gente poder continuar subindo no ranking e poder se classificar para a próxima fase. Lembrando que quem já votou também pode votar de novo, inclusive o voto é diário. E caso você ainda tenha ficado meio perdido em tudo o que está acontecendo, eu recomendo você assistir os últimos vídeos de Jujutsu que foram postados aqui no canal para poder ficar um pouco mais inteirado de tudo o que está acontecendo nessa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, beleza? Eles vão aparecer agora na tela para vocês irem lá assistir. Até a próxima, tchau!